Glorifica o Senhor, levanta a tua mão e glorifica. Aleluia, levante a tua cabeça hoje, porque é noite de milagre, de vitória, de libertação, de resposta de Deus. Aleluia, oh glória a Jesus. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, irmãos. Espera aí. Glória ao nome do Senhor. Vamos de Bíblia. Amém. Pegue a sua espada, que é a palavra de Deus, e abra na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6. Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Cristiano, em nome de Jesus, pelo convite. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9. Amém, igreja? Verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha que isso é forte. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Quem foi lavado aqui esta noite? Eu quero que você pegue esse versículo, é a chave. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Pega essa palavra aqui que eu falei, lavado. Mas haveis sido santificado. Outra palavra, lavado e santificado. Mas haveis sido justificado. Agora juntamos três: lavados, justificados. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Se assente glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é uma sexta-feira, culto de libertação, e é o melhor culto para nós falarmos acerca desses versículos. O apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto, e dizendo no modo geral, porque isso também vale nos dias de hoje. Ele está dizendo para que o povo não venha errar, porque sempre no meio do povo, irmãos, vamos dizer, a gente precisa ser perfeito, mas a gente mexe com pessoas. E a igreja, por mais que a gente pregue santificação, perfeição, ela não está, irmãos, excluída de pecar. E quando eu digo de igreja, não estou dizendo de placa de igreja, não estou dizendo de parede, eu estou dizendo do povo, aqueles que ouvem a palavra. Existem pessoas que travam uma batalha que ninguém sabe, existem guerras interiores acontecendo, existem batalhas na mente, que a pessoa está lutando, e às vezes ela não consegue vencer, e às vezes ela tem medo de se abrir com alguém, porque se abre com alguém, essa pessoa pode levar a situação dela para outra pessoa, e você sabe como fofoca é, né? Ela vai só aumentando. E a Bíblia diz, né, irmãos, que os maldizentes, aquele que fala mal do próximo, aqui pela palavra, não vão herdar o reino de Deus. Mas é claro, quem nunca conheceu uma pessoa da igreja que fala mal de um irmão? Existem muitos. Então, irmãos, nós tratamos
com diversas pessoas. E Paulo, quando ele escreve a carta, ele não está escrevendo para o povo do mundo, ele está escrevendo para o povo da igreja, para a igreja que está na cidade de Corinto. Então ele vai dizer para aquela igreja, os injustos. O que é uma pessoa injusta? É uma pessoa que não faz, que não pratica o que é certo, o que é reto, o que é direito, que não faz justiça. Por exemplo, vamos dar um exemplo de injustiça. Vou falar de dívida. Se eu não pago aquilo que eu devo para a pessoa que eu estou devendo, eu sou uma pessoa justa ou sou uma pessoa injusta? Injusta, porque você pegou o que não era teu, você fez um compromisso, você deu a sua palavra. Eu estou dando exemplo só, irmãos, pelo amor de Deus. E aí você não paga. Mas às vezes você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Vai lá e conversa, explica a situação, mas não fica sendo injusto. Vai falar, irmã, eu estou te devendo, esse mês aconteceu isso, eu tive um imprevisto, mas irmã, como a gente pode resolver essa situação? É melhor fazer isso do que ser considerado como uma pessoa injusta, uma pessoa que está devendo. E a Bíblia diz que nós não devemos dever nada, a não ser o amor de Deus. Paulo falou aos Romanos isso, que nós não devemos dever coisa alguma. Então, eu preciso ser uma pessoa justa para herdar, para tomar posse do reino de Deus. E Jesus falou que o reino de Deus já está entre nós. Mas vamos aqui, não vim falar sobre o reino de Deus. Aí ele vai dizer, vou resumindo, não erreis, nem os devassos. O que é uma pessoa devassa? É uma pessoa que pratica imoralidade, depravação. Vou falar em código, temos criança no culto, mas os adultos vão entender. Existe depravação que nós podemos usar simplesmente o nosso aparelho celular, vendo vídeos de devassidão. Todos entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque às vezes você pode ter roupa de crente, veste de crente, dá glória como crente, dá aleluia como crente, mas o celular não está crente. Existe uma fraqueza, e essa fraqueza precisa ser tratada. E isso vale tanto para solteiro como para casado. Eu sei que não é encontro de casal, mas vamos descer aqui a vara de Jeová, né, irmãos? Desce o chicote divino. Tem muita gente usando o celular para coisa que não presta. Isso se chama devassidão. É culto de libertação, e a verdade da palavra te liberta. E existe guerra. Uma pessoa, pastor, talvez diz até para o senhor, mas não vai, e é raro, tem que ter muita coragem, muita ousadia, e ser um homem de verdade, para chegar e, pastor, estou vendo vídeos. A pessoa tem que ter coragem para chegar para falar isso, não tem, pastor? Por mais que alguns chegam, porque eu falo que às vezes, por mais que a gente vai pregar ali, prega aqui, já aconteceu de irmão mandar mensagem e falar assim, olha, não tenho coragem de falar para o meu pastor, mas como o senhor se abre bastante, o senhor sempre está sorrindo, acho que o senhor não é chato, eu estou com esse problema, e agora? Aí a Bíblia fala, confessai as vossas culpas. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, confessai as vossas que são delitos, pecados uns para os outros. Mas eu posso confessar para qualquer um? Não. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Você ora por mim, eu oro por você, não quer dizer que você está em pecado. Orai uns pelos outros para que sareis. Confessou a culpa, eu vou orar, e a Bíblia está dizendo que você vai ser sarado. E ser sarado é ser liberto. A prostituição no meio do povo de Deus não pode. Amém, irmãos? Porque o verso 18 fala aqui, fugir da prostituição. Aqui nesse mesmo capítulo ele fala, fugir. O que é fugir, irmãos? Lembra de José? José precisou correr, ficou sozinho. Aí que mora o perigo, ficar sozinho. Davi, irmãos, quando o povo estava para a guerra, ele ficou o quê? Sozinho, está lá no terraço, olha para uma mulher, olha para onde não é para olhar, e a Bíblia diz que aquele que olha aí,
Irmãos, cuidado com o desejo, porque olhar é uma coisa, mas desejar é outra. Olhou para uma mulher, já cometeu o quê? Estou falando que tem bastante criança prestando atenção aí, né, irmãos? Então você vai entendendo. Já cometeu o que com ela? Cometeu o quê? Na onde? No coração. Mas será que é só homem que olha? Será que é só homem que olha? Não. Mas a mulher olha com classe. Ela olha sempre reto. Mas ela percebe tudo que acontece. O que o homem não consegue perceber, ela consegue monitorar. Por exemplo, se ela for no shopping, ela sabe monitorar todo mundo que está andando, toda criança que está andando, tudo que tem na loja, e ela pergunta para o esposo: você viu aquilo lá? O esposo ainda nem viu nada, e ela já conseguiu ver todo o redor dela. Porque a mulher, ela é mais detalhista. É ou não é, irmãos? Não é, irmãos? A mulher vê uma sujeirinha na roupa, o homem não. O homem vestiu, tá bom, vai essa. Porque a mulher olha mais, mas ela olha sabendo olhar. Mas não estou dizendo que a mulher está olhando para coisas que não deve, tá, irmãos? Porque aqui as irmãs são ungidas, amém? Amém? Amém, irmãs? E os irmãos estão ungidos também? Receba colírio santo nos teus olhos, para ter visões de Deus, visões do céu, para olhar para a palavra e não tirar os olhos dela, da palavra. Porque ele falou: conhecereis a verdade vos... Então eu conheço Jesus, é verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele vai falar dos devassos, vai falar dos idólatras. Tem gente que idolatra a placa de igreja, tem gente que idolatra pastor, que idolatra apóstolo, que idolatra pessoa. Mas o Senhor está dizendo: não erreis. Se tem idolatria, irmãos, tira. Não é somente imagem de escultura. Idolatria pode ser qualquer coisa. Dinheiro também gera idolatria. Então temos que tomar cuidado com a idolatria. Aí vai dizer dos adúlteros, não vou entrar em detalhe, não vim para falar sobre cada detalhe disso, porque senão nós vamos longe até amanhã, uma vigília. Nem os afeminados vamos passar, nem os sodomitas, irmãos. Aí alguns vai dizer: sodomitas é por causa lá de Sodoma. Você já sabe a história de Sodoma, com os homens, com os anjos, né, irmãos? Misericórdia, aleluia. Mas isso também vale para casal. Não é encontro de casal, mas, irmãos, sodomia no dicionário significa coito anal. Desculpa a pergunta, agora alguns escandalizam com isso, pastor, me perdoa, mas eu tenho que falar a verdade. Irmãos, o casamento é santo. Lá em Hebreus o escritor fala que tem que ser venerado o matrimônio, o leito sem, irmãos, tem que, sem mácula, sem sujeira, sem imoralidade. Esses negócios aqui, eu deixo para um dia, o pastor se desejar, a gente faz só para os casais, tá, irmãos? Porque aqui, eu fui numa igreja, e o pastor pediu: eu quero que o senhor dê um estudo para casal. E eu falei assim, não traga as crianças. E eu fiquei meio com medo, porque ela é bem rígido, irmãos. Quando eu falo rígido, é mais rígido do que aqui. Tá, irmãos? É uma igreja bem rígida mesmo, irmãos. Se vocês acham que o ministério de vocês é rígido, essa daí é mais rígida do que vocês, tá, irmãos? Vocês imaginam como que é? Para você ter noção, nessa igreja, as irmãs, a camisa tem que ser daqui para baixo, do cotovelo. Se passar daqui, já está desviada. Olha que situação, né? Cada um com a sua doutrina, né? Mas daí eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou agora pregar para uma igreja dessa, que se eu falar qualquer coisa, o povo já se ofende? Né, irmãos? Que é tão rígido que a gente até a gente fica com medo, né, irmãos? Vai saber se eu não posso falar alguma coisa, né? Mas aí, irmãos, os irmãos que são casados, vigia, tá bom? Não é somente para a questão, né, de homossexuais, isso daqui, mas a Bíblia fala nesse versículo sobre essa situação. Aí vai dizer: nem os bêbados, peraí, pulei aqui, né? Nem os ladrões, nem os avarentos, amor ao dinheiro, nem os bêbados, alguém que fala assim, não é pecado beber, nem os maldizentes, aquele que fala mal da vida dos outros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E agora eu começo a pregar, amém? Amém? Vamos lá, verso 11, aqui começa a pregação. Se você desejar, fique com a sua Bíblia, que nós vamos andar na Bíblia agora. Glória a Deus.
Aí Paulo vai dizer, mas alguns desses que têm todos esses problemas, eles foram o quê? Lavados. Irmãos, vamos entender agora. Você lava algo para quê? Para limpar, não é? Para tirar sujeira. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós fomos lavados. Eu quero que você preste atenção. Jesus falou em João 15:3: vós já estáis limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas às vezes, por causa do pecado, da transgressão, a gente tem que pedir para Deus nos lavar. Olha um exemplo disso. Vamos lá para Salmo 51. Pega a tua Bíblia. Salmo está fácil de achar. Salmo de número 51. Nós falamos sobre Davi. Lembra que eu falei, Davi está no terraço, olhou, além de olhar, irmãos, não resistiu à tentação. Porque uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. E ele manda chamar a mulher de Urias. E aí comete o que não deve, a mulher fica grávida de Davi. E o esposo está na guerra, está na batalha. E ainda além disso acontecer, Davi arma um projeto para que o homem venha morrer, coloca no frente da batalha e deixa que ele morra, porque ele queria encobrir o seu pecado. Mas de Deus pecado ninguém esconde. Você pode tentar esconder do homem, mas Deus, Jesus, com seus olhos como chama de fogo, está contemplando cada delito, cada ofensa, Ele vê. Mas graças a Deus que nós temos remissão no sangue, temos perdão no sangue precioso de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Ele apaga os nossos pecados, Ele esquece. Aí Davi, ele vai fazer o quê? Ele vai confessar o pecado dele. O número 51 de Salmo é um salmo de confessar. Por quê? Porque Deus revelou o pecado dele para o profeta. Olha isso, irmãos. Deus revela para Natã o pecado de Davi. Aí as pessoas vão dizer, profeta não pode revelar pecado. E agora? Profeta não pode, mas se eu pegar todos os profetas da Bíblia, nós vemos conserto, correção, e o profeta sendo perseguido, o profeta sendo apedrejado. Mas nós vemos, porque irmãos, porque Deus, Ele exige o quê? Santificação. Aí quando o profeta entrega, aí Davi falou, fui descoberto, e agora? Agora estou correndo perigo, ele vai se arrepender. E ele então escreve esse salmo pedindo para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou algumas Bíblias, bondade, apaga as minhas transgressões, os meus delitos, segundo a multidão das tuas misericórdias. Mas olha o verso 2 que ele pede: lava-me. O que ele está pedindo? Porque se ele está pedindo para lavar, é porque ele está assistindo o quê? Sujo. Já cometeu algo errado e você fala, não tenho coragem nem de orar? Nossa, eu fiz isso, meu Deus, e agora? Você não tem nem coragem de dobrar os joelhos, parece que te dá uma fraqueza. Irmão, eu estou servindo a Deus 30 anos. Você acha que esses 30 anos a gente não tem experiência para contar? Você acha que esses 30 anos servindo a Deus, irmãos, eu já não vi. Irmão, são 30 anos servindo a Deus. Já contei aqui o testemunho do que eu desviei? Não, posso contar? Não contei aqui, irmãos? Irmãos, eu desviei no sábado e me reconciliei no domingo. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar? De 30 anos servindo a Deus, consegui desviar no sábado e voltar para Jesus reconciliar no domingo. Até agora eu não conheci alguém que desviou tão rápido e voltou tão rápido. Você conhece? Já conhece alguém? Agora o senhor agora é eu, né, que ele está falando ali. Conheceu? Irmãos, eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. Com 11 anos Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então cresci na igreja. Chegou a época ali dos 18 anos, eu não conhecia o mundo e falava assim: Jesus, eu quero desviar.
estou cansado, sabe, deu uma crise de identidade, e o povo do serviço estava trabalhando, falou assim, Luiz, vamos para uma balada, você nunca foi para uma balada? Vamos para uma balada. E eu falei assim, eu vou para a balada. Eu falei assim, vou deixar esse negócio de ser crente. Aí no sábado eu falei assim, eu vou sair da igreja, eu vou desviar, isso há 21 anos atrás, você está com 18 ou 39, aí eu falei assim, eu vou para o mundo, vou desviar, e fui para a balada, irmãos. Só que eu comecei a pregar com 15 anos, irmão, você acredita que na balada me reconheceram? E ainda, eu nem era pastor, me chamaram de pastor, porque viu pregar, o senhor é aqui, eu pensei, não acredito, o ambiente tudo escuro, cheio de luz colorida, e vão me encontrar justo aqui, e eu falei assim, meu Deus, que vergonha, mas eu falei assim, já estou aqui, já me viu que eu estou aqui, vamos curtir, aquelas músicas batendo lá, falei assim, vou experimentar bebida, nunca bebi na vida, achei o gosto horrível, mas eu falei assim, como todo mundo está bebendo, eu vou beber também, irmãos. Resultado, imagina o que saiu do estômago, né? Uma enxurrada. Não era acostumado a beber. O que você quer beber? Tudo que vai te dando. Irmãos, eu só sei que naquele dia, eu fechei a balada. Acho que eu fiquei com meus amigos, nós somos os últimos a sair 8 horas da manhã. Do lugar que nós fomos. Ai pastor, que situação eu fiquei. Domingo à tarde, o pastor liga para mim e fala assim, Ricardo, que o meu nome é Luiz Ricardo, o senhor não se agrada, Deus tem uma obra tão grande na tua vida, eu vou orar por você agora. E eu disse, pode orar, aqueles telefones da TES, lembra da TES? Quem teve TES aí? Quem lembra da TES? Aqueles de tijolo, daquela época. Aí o pastor me ligou, e falou tudo que eu tinha que falar, e eu pensei, eu não volto. Chegou a noite do domingo, estava sentado na minha cama, e eu tive um arrebatamento de sentido sentado, eu saí do quarto, e fui parar na balada de novo, aí eu estava lá, e dançando, vinha um cara com um revólver, apontava na minha cara e me dava um tiro, e foi tão real que eu comecei a gritar dentro do carro, dentro do quarto, eu era solteiro, quando eu vi, meus pais já estavam lá dentro do quarto me acudindo, perguntando o que estava acontecendo, que eu estava gritando, e aí eu pensava que era tão real aquilo, que parecia que eu estava realmente, irmãos, fisicamente dentro da balada, e eu falei assim, me mataram, aí minha mãe foi pegar a água com açúcar, e falou assim, bebe, eu tremia, e eu liguei para o pastor na hora, pastor, eu tive isso, o pastor falou assim, tu vai dobrar os teus joelhos agora, tu vai reconciliar com Jesus, e tu vai sair daí só quando o Espírito Santo te renovar. Aí eu dobrei meus joelhos, irmãos, sem coragem, porque o pecado, irmãos, tinha afrontado, tinha destruído eu, não tinha coragem de falar para Deus, Senhor tem misericórdia, nem pedindo misericórdia eu tinha coragem, e eu comecei a orar ali, não conseguia a palavra, aquela fraqueza, aquele peso, irmãos, não fluía, a língua travava, a garganta tudo travado, e eu falei assim, Jesus, e agora? Aí num certo momento eu insistindo, de repente saiu uma rajada de línguas estranhas, e aquele peso foi tirado, e o Senhor falou assim, eu te perdoei, não saia da minha presença, ande na minha presença, homem. Fiquei 2 horas de joelho falando em línguas, reconciliei naquela noite, desviei no sábado e no domingo, misericórdia de Deus, mas se não fosse a misericórdia, eu deixasse a igreja ter misericórdia de mim, sabe o que a igreja ia fazer? Caiu, pecou, joga para fora, caiu, não serve mais para a gente, poderia acontecer isso, mas o Senhor falou assim, não, venha que eu te curo, venha que eu te lavo, eu tiro toda a sujeira, e não é só do corpo, eu tiro lá do coração, lá do fundo do coração, eu tiro essa sujeira. Davi pediu, lava-me. Quando caí em pecado, infelizmente muitos caem, lembra-te, Davi cometeu um pecado horrível, de morte, de adultério, mas ele foi diante do Senhor e pediu, lava-me completamente da minha iniquidade,
da minha maldade e purifica do meu pecado. Aí ele vai dizer, irmãos, no versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não quer te colocar para fora, e Ele não quer te retirar o Espírito Santo, da qual você está selado, marcado como propriedade dele para o dia da redenção. Ele não vai retirar, mas você tem que fazer o quê? Confessar. Irmãos, vamos lá para 1 João, rapidamente. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Vem Pedro, depois vem 1 João, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Verso 7, verso 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de quem? É o sangue de seu Filho, nos purifica de todo. Aleluia, você pode dar glória a Deus, você foi perdoado, aleluia. Romanos 8:1 fala: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Nos purifica de todo pecado. Olha o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está sendo injusto? Agora esse sangue precioso te purifica de toda injustiça, tornando você justificado. Glória a Deus. Agora o capítulo 2. Capítulo 2, 1 João ainda. Olha o que ele vai dizer, aleluia. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos quem? Um advogado. O que o advogado faz? Defende. Se você pecar, Jesus vai te defender, mas tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Olha o verso 12: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Agora o capítulo 3, irmãos. Capítulo 3, ele é muito forte. Verso 3: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete maldade, iniquidade, porque o pecado é maldade, e bem sabeis que isto ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, em Cristo, não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não viu nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é de quem? Agora, a partir de hoje, você não vai querer cometer pecado, porque se você vai lembrar. A palavra de Deus diz, não é o pastor Luiz, nem o pastor Cristiano. A palavra diz que quem comete pecado é de quem? Tem alguém que é do diabo aqui? Quem é de Deus da glória? Aleluia, dá a Deus para o pecado. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele pagou o preço, você foi comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia, dá glória a Deus aí, crente. Alamamaia.
eu falei assim, né? Minha esposa era para ter vindo, ia vir mais 2 amigas da minha esposa, mas irmãos, houve um reboliço, não deu para vir. Aí eu falei assim, meu Deus me deu uma palavra tão dura, mas lá não é uma igreja que precisa de palavra dura, porque o pastor Cristiano já é de puxar a orelha. Mas aí você recebe que é de graça, tá? De novo, você fala assim, meu Deus, eu vim para tomar posse da vitória, eu vim para receber a chave do carro, a chave de emprego, o meu apartamento, a minha viagem. Oh meu Deus, eu também estou esperando, irmãos, a chave do carro, a chave do apartamento, eu também estou esperando. Eu estou esperando a viagem lá para Londres, para Paris, para Portugal, mas o povo quer me mandar para a África. Misericórdia, né, irmãos? Eu quero viajar, passear um pouco. Aí quando alguém vem entregar algo para mim, uma revelação, te vejo indo para a África. Oh Jesus, ninguém quer me mandar para a Europa, né, irmãos? Mas eu vou para a África, mas deixa eu um pouquinho para a Europa. Oh glória. Mas irmãos, voltando aqui a palavra, é duro esse versículo? É, mas vale a pena, porque irmãos, é difícil a gente afrontar, a pessoa, pastor não tem luta, pastor não tem prova, pastor não tem tentação, pastor, irmãos, pastor às vezes não está só a graça também, porque a gente carrega o nosso problema e o de todo mundo. Você sabia que o pastor não carrega só dele, ele carrega o seu. Toda vez que você está desabafando com ele está resolvendo um monte de coisa. Então quando você falar aí, desabafa, você tem que desabafar com o seu pastor, mas lembre-se que ele também está carregando outros problemas de outras pessoas e dele também, tá bom? Então ore pelo seu pastor. Você está orando pelo seu pastor? Quem está orando pelo pastor Cristiano? E a partir de hoje você ora também por mim. Amém, irmãos? Mas olha que a palavra, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. O pecado é do diabo, mas Jesus se manifestou para desfazer, ele está desfazendo. A obra do diabo é pelo pecado, aleluia, é a enfermidade, é as dores, é os vícios, mas Jesus está desfazendo. O mal está sendo desfeito esta noite, e você vai triunfar, porque você está em Cristo, você é limpo, purificado, lavado nele, completamente, totalmente. Louvado seja Deus. Aí o verso 10 fala: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Lembra que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Então se eu não pratico a justiça, eu sou injusto. Além de não herdar o reino, eu não sou de Deus. A partir de hoje, pare de praticar injustiça. Seja uma pessoa certa em tudo, irmãos. Tenha caráter. É preciso caráter, irmãos, não é questão de ser crente ou não, porque a gente que não é crente tem um caráter que eu vou falar para você, de 10 a 0 os crentes, irmãos, mas tenha caráter. Fala, não consigo, peça para o Espírito, me dá caráter, Espírito, me dá do teu fruto, eu quero ter domínio próprio, eu quero saber controlar a minha língua, controlar o meu corpo, é pelo Espírito Santo, não é na tua força, é pela graça. É pela graça, a Bíblia fala, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Zacarias. Aleluia. Mas eu quero ainda, abra sua Bíblia em Tito, nós estamos falando de lavar. Tito capítulo 3, volta aí um pouquinho as páginas, vem Hebreus, vem Filemão, que é uma folha só, e vem Tito. Tito, epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3. Amém? É Bíblia, irmão. Você está pegando aí, vai se alimentando dessa palavra, porque tem dia que Deus nos dá o arroz, o feijão, o ovo, mas tem dia que Ele nos dá a feijoada na palavra. Então vai pegando todos os ingredientes que Deus está te dando, porque isso aí vai te fortalecer. Na hora que vir a tentação, você vai lembrar da palavra. Você está firmado na palavra, está firmado em Cristo, está firmado na rocha. E quando ali, irmãos, tiver uma pedra de tropeço para você cair, Deus já está mandando um anjo. Olha lá, pega na mão dele que ele não vai cair. Pega na mão dele, porque, irmãos, as pessoas acham que o anjo é uma pedra aqui física que eu vou tropeçar e o anjo vai me segurar. Não, irmãos.
a queda. Cuidado. A Bíblia fala: olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém, irmãos? Tito 3. Amém? Que é difícil achar Tito, né? Diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensato. O que é insensato? Desajuizado, imprudente, irmãos. Nós era insensato, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, desejos da carne, desejos ardentes, concupiscências, paixões da carne, várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem. Vocês estão aí? Nos salvou pela... Olha, irmãos, que tremendo. Nos salvou da regeneração. O que é a regeneração? O que é regeneração, irmãos? O que é regenerar uma pessoa? O que é regeneração? O que é regenerar? Recriar. Mas aqui também é um novo nascimento. Você é nascido de Deus. Regeneração, quando pela lavagem do renascimento, ou da recriação, ou do novo nascimento, e da renovação, regeneração, lavagem da regeneração e da renovação de quem? Do Espírito, porque o Espírito Santo convence o quê? Do pecado, do juízo e é Ele que faz a obra, é o Espírito Santo. Então nós fomos o quê? Nos salvou pela lavagem, nós somos nova criatura, aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, né, irmãos? É isso, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, glória a Deus. Então, Ele nos lavou, nos salvou pela lavagem, tem que ser lavado, remido, aleluia, renovado pelo Espírito Santo. Olha o verso 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7, para que sendo justificados pela sua... E o que é graça? Favor merecido. Eu peguei uma Bíblia que... Eu tenho várias Bíblias em casa, irmãos. Às vezes as pessoas vão lá visitar a minha casa e pedem para me dar uma Bíblia, mas irmãos, eu tenho um xodó com as minhas Bíblias, porque eu tenho Bíblias de várias traduções, sabe? Várias traduções. E uma dessas Bíblias que eu tenho, não tem a palavra graça. E ela substitui a palavra graça por bondade imerecida. Olha que interessante. Pela bondade merecida somos salvos. Olha isso. Claro, não digo para usar essa Bíblia na igreja, tá? Porque é bem diferente. Mas você imagina, favor merecido. Mas bondade merecida. A bondade de Deus quando você não merece, mas é pela graça. E Ele derramou abundantemente, em grande quantidade sobre nós. Aleluia, é pela graça. Por isso que Deus falou para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E nós falamos aqui de lavagem. Só que aqui esse versículo 7 entrou sobre justificados, sobre justificação. Mas antes lá, lembra que nós lemos lá? Lavado, santificado e Vamos lá, as três palavras. Santificado, justificado. Você entendeu a parte do lavado? Você está limpo. Lavados, santificado e justificado. Sobre santificação, essa igreja aqui é boa na parte de santificação, né, irmãos? 17 de João fala, Jesus orando pelos seus discípulos, inclui eu e você: santifica-os na verdade, a tua palavra é a
verdade. 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha que tremendo, Paulo pedindo para a igreja de Tessalônica, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo que? Corpo, alma e espírito, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, sem culpa nenhuma, para o dia, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quem está esperando a volta de Jesus? Quem está esperando, diga Maranata, diga Maranata, diga com vontade, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ó glória, ai arabaxuribi calabaia, o Espírito da noiva diz, vem, aleluia. E santificado é ser o que? Separado. Separado do que, irmão? Do pecado. Separado do mundo. Por que a Bíblia fala para a gente separar do mundo? Fala, Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque todo aquele que constitui amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Olha o que diz Romanos 8, vamos lá rapidinho, Romanos 8, e nós vamos entrar na parte justificado, porque a santificação vocês estão bom. Aleluia, Romanos 8. Lembra que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus? Mas olha que interessante aqui no verso 7, Romanos 8, 7. Aleluia, eu falei que vocês iam andar na Bíblia hoje, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Dá glória a Deus. Meu Deus, irmãos. Quem que já leu a Bíblia inteira, dá glória a Deus. Irmãos, pelo amor de Deus. Irmãos, eu não para me exaltar, irmãos, a Bíblia fala que a gente não pode se gloriar, mas eu leio a Bíblia inteira 4 vezes por ano, irmãos. Eu termino em 3 meses, eu começo em janeiro, fevereiro, março termina. São 4 vezes por ano, 3 meses tem que ler. E eu trabalho, irmãos. Eu trabalho também. Trabalho lá perto do Shopping Dom Pedro, naquela viagem, para quem mora aqui em Florença, tem que atravessar de ônibus. Mas, irmãos, eu tenho minha Bíblia dentro da bolsa, da mochila. Eu tenho, acho que 5 Bíblias no celular, que são Bíblias diferentes, porque vocês já perceberam. Eu tenho acho que umas 40 Bíblias diferentes. Por isso, quando a pessoa vai lá em casa e fala assim, eu quero essa Bíblia, você vai, irmão, pelo amor de Deus, vai trabalhar, você comprar uma dessa. E eu já li todas, irmãos, elas, todas, estão todas marcadas, já li elas todas. Então, irmão, então, irmãos, ame a palavra, tá, irmãos? A minha Bíblia, que ela não está marcada, essa daqui é nova, estou pegando pela segunda vez com ela. Essa daqui é nova, irmãos, que essa daqui eu ganhei, essa daqui não é nem de estudo, ela é normal, ó, tem ainda a página às vezes colada, novinha, não vou dar para ninguém, tá, irmãos, pelo amor de Deus. Aí às vezes as pessoas falam assim, mas você não prega, você não coloca uma coisa para você pregar, irmãos? Não coloco, tá, irmãos? A gente fica tão apaixonado pela palavra, que a gente vai assim Deus vai nos dando, ainda vou embora, Deus pelo caminho, falou assim, nossa, tinha tanta coisa para falar e não falei. Mas ali Romanos 8, aleluia, Romanos 8, verso 7, diz assim, daqui dá para ler desde o começo, mas não dá tempo. Diz assim, ó, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando você se inclina para as coisas da sua carne, as suas vontades, irmãos, você está tendo inimizade contra Deus, porque você tem que andar no Espírito. Gálatas 5,16, andai em Espírito, e não cumprireis os desejos da carne, mas com consciência. Então quando eu ando em Espírito, a minha carne não vai inclinar para as coisas que entristecem o Espírito Santo. Ela não vai se inclinar para as coisas do mundo, ela vai se inclinar para quê? Para as coisas do Espírito. O que é a coisa do Espírito?
Você vai ter desejo de fazer o quê? De orar, jejuar, meditar na palavra, vai querer estar ouvindo louvor, vai estar querendo ouvindo pregação, vai estar querendo evangelizar, vai estar querendo estar com os irmãos, porque a sua carne, o seu espírito vai te levar para as coisas do espírito, porque você está andando no espírito, você anda com o Espírito Santo, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É sério isso, não é, igreja? Aí nós pegamos Gálatas 2:20, Paulo falando: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo vive em você. Dá glória a Deus, igreja. Estou terminando já, pastor. Vamos ali para o capítulo 3 de Romanos, senão vocês vão cansar, né, irmãos? Romanos 3. Um dia, se alguém for na minha casa, irmãos, vocês vão ver, minha casa é pequena, mas vocês vão ver lá, né, as Bíblias. Mano, lá a gente gosta de Bíblia, irmãos. Você vai falar assim: nossa, e os livros então, irmãos, é livro que não acaba mais. Eu não sei se já falei para o pastor, mas eu sou formado, mas eu não falo isso e nem falo, né? A gente tem um modo de gente diferente, mas eu não sei se o senhor sabe que eu sou bacharel em teologia. O senhor sabia? Nossa, pastor, mas irmãos, eu não prego teologia, mas eu me formei, fiz 4 anos de teologia, irmãos. Porque na época, né, eu estava na Assembleia de Deus, e para você ser levantado a obreiro, presbítero para cima, precisava ter teologia, então eu fui fazer teologia, né? Mas a teologia pela escola da Assembleia de Deus, que é a SEADEC, Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, que era o livro da ETAD, não sei se alguém conhece a ETAD, mas que é a teologia mais pentecostal. Mas irmãos, não prego teologia, tá, irmãos? Eu sou crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, pentecostal, creio nas manifestações de Deus, creio nos dons espirituais. Falaram que a teologia ia me esfriar, mas eu estou crente ainda, estou fervoroso, aleluia, e estou aqui dando glória e aleluia, irmãos. Então, mas a teologia esfriou, de todo mundo que fez comigo, eu acho que eu fui o único que fiquei fervoroso, porque os meus amigos da teologia, irmãos, só pela graça. Romanos 3, amém, irmãos? Verso 23, diz assim, eu falei isso por causa dos livros, que eu tenho muito livro, esses dias, né, irmãos, eu precisava mandar embora, eu mandei uns 30 livros embora de teologia, eu disse, não, chega de teologia aqui. Mas lá em casa tem muito livro, então quem foi um dia em casa vai ver que tem muito, muito livro. Verso 23, porque todos pecaram. Quantos pecaram, irmãos? Todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas olha o versículo 24, a bênção: sendo justificados. Aleluia. O que é ser justificado? É ser livre da culpa, é ser livre da condenação, é se tornar inocente, é se tornar justo, e o justo viverá pela fé, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção, pelo resgate que há em Cristo Jesus. Agora o capítulo 5, para nós finalizarmos, diz assim: sendo, pois, justificados temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus. Que ira que é essa? A ira que Deus vai derramar sobre a terra. E essa ira, irmãos, ela entra na questão lá do Apocalipse. O que acontece em Apocalipse? 7 selos abertos, tem as 7 trombetas, e tem as 7 taças da ira de Deus. Mas aquele que foi comprado por bom preço, o Senhor está dizendo: eu te salvo da ira, eu te livro da ira, aleluia. A ira de Deus, não é a ira do diabo não, é a ira de Deus que será derramada sobre a terra. Mas isso, irmãos, Apocalipse, numa outra ocasião, que Deus nos dê a oportunidade, nós trazemos uma palavra aqui apocalíptica, né, irmãos? Tem gente que não gosta. Fui pregar Apocalipse em uma igreja, pastor Cristiano, o pastor falou assim: ó, pregador itinerante não prega Apocalipse, porque eu tinha pregado, ele não gostou.
que eu preguei Apocalipse. Não prega Apocalipse. Aí eu falei para ele assim, mas eu sou daqueles que pregam de Gênesis a Apocalipse. Tá resolvido o problema. Ele ficou meio sem graça, nunca mais me chamou. Faz 6 anos isso, olha, eu lembro a data. 6 anos! Não me chamou mais. Fui pregar numa igreja, não vou falar o nome, mas é aqui no bairro. Fui pregar numa igreja também, preguei sobre santificação. Era janeiro profético e eu resolvo pregar sobre santificação. Minha esposa do meu lado, e o pastor foi sincero, curto e grosso. Irmão, não gostei da sua pregação. Falei assim, mas eu preguei Bíblia, não gostou? O problema é seu, Jesus não agradou todos, eu vou ter que agradar? Né? Jesus diz, arrependei-vos. João Batista apareceu pregando, arrependei-vos. Jesus começou o ministério, arrependei-vos. No dia de Pentecoste, quando Pedro explica o que aconteceu no Pentecoste, ele fala, arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado. Então, irmãos, a gente tem que seguir o padrão da palavra de Deus. Jesus cura, amém? Eu gosto muito de pregar sobre cura, e eu queria pregar sobre cura essa noite, mas Deus não mandou pregar sobre cura. Mas Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus salva, e breve vai buscar para nos levar. Quem vai subir comigo aí? Quem vai subir da glória, da aleluia? Deus é bom e vai nos arrebatar. Oh glória, labachuribicandalabaio. Glória a Deus. Pastor Cristiano, eu falei do bacharel em teologia, não sei se, né, mas me convida de novo para voltar, que tem pastor que fala assim, nosso pregador de teologia não chama, mas eu sou diferente, eu não me contaminei não, tá? Pode me chamar, porque a gente ouve, né, alguns pastores falam assim, aqui não prega quem tem teologia, misericórdia. Mas eu, né, irmãos, eu continuo na sã doutrina. Tito 2, vem aqui pastor, levanta aí por favor. Senão não para de falar, tu me conhece. Tito 2:1, né? Tu, porém, fala o que convém a sã. Ô irmão, vamos, me ajuda, cadê os obreiros aí, as irmãs do jaleco? Tu, porém, fala o que convém a sã. Aí sim, a sã doutrina, a gente está falando que convém a sã doutrina. Deus abençoe o pastor Cristiano, em nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Irmão, a palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu me alegro muito na palavra do Senhor. Eu vi o pastor falar, eu costumo acordar de madrugada, minha esposa sabe. Eu leio a Bíblia de madrugada. E o Senhor ele ensina muito na madrugada. Cada um com uma peculiaridade para pregar. Deus usa cada um de uma maneira diferente. Mas nós tivemos ensinamento esse domingo, e um dos temas do ensinamento todo foi pregado. Não foi isso? Pastor Luiz Ricardo, assembleano, mas prega o que a gente prega aqui. Eu vi muitos irmãos e me entristeço com aqueles que se perderam com o conhecimento. Vou parafrasear em cima disso, como muitos dizem. Uma das vaidades que tira o homem de Deus da presença é o conhecimento. O conhecimento pode se tornar uma vaidade que vai fazer o homem perder a sua salvação. Porque muito conhecimento pode levar a pessoa a chegar ao ponto de achar que não precisa mais se arrepender, de achar que não precisa mais buscar, que não precisa mais orar. A soberba entra no coração, a grandeza e o diabo toma conta, te dando Bíblia. Aí alguém me pergunta, ou alguém vai dizer, mentira, o diabo levou Jesus ao pináculo da igreja, mas quem pregava era o diabo. E tem muita gente que não entende. E eu costumo dizer que pode falar aquele que viveu. O pastor fez teologia, bacharelado, mas por que ele diz, não esfriei? Não basta conhecer, tem que ter vida com ele. Quem mais conhece a palavra é o diabo.
mas a desobediência à palavra que ele conhecia levou à derrota. Tem um monte de gente de igreja dizendo: eu conheço a palavra, mas vai para o inferno porque não obedece. Eu sei o que é certo e errado. Na lei de trânsito nós conhecemos: estaciona errado, tu toma multa. Tu sabe, tu teve curso para poder dirigir. O que você quer dizer, pastor? Gente, quando não se lê a Bíblia, não se tem um conhecimento. Conhecimento do alto, do céu, não conhecimento terreno. E algo maravilhoso, eu vou te falar. Você tem muitos amigos, pastor? Tem não? Quanto mais perto de Cristo, mais longe das pessoas. Por quê? Porque quando você quer andar certo, quem anda errado não quer ficar do teu lado. Quantos amigos os profetas tiveram? Tiveram não? Mas quando você vê a Bíblia dizer que um homem escutou a Deus, outros homens não queriam escutar aquele homem. Quando você vê alguém buscando intimidade com Deus, muitas pessoas se aproximam para resolver os seus problemas, não para buscar intimidade com Deus. Irmãos, a palavra é algo maravilhoso. Guarde a palavra de Deus no seu coração. E não seja apenas ouvinte, como diz a palavra. Pratique. Conheça Jesus. Aprenda. Aprenda, irmãos. Tivemos uma viagem agora recentemente e eu fiz um questionamento para os irmãos que estavam conosco na viagem. É breve. Já encerro e vamos adentrar a oração. E eu perguntei assim: pastor, como descobrir o pastor falso? 13 horas de viagem, dá tempo de conversar, não dá? Não tem o que falar, vamos falar da Bíblia, né, irmã? A irmã já riu, já. Aí eles no carro, pronto, vai começar. Vamos falar da Bíblia. Como que é o homem de Deus? Ele anda certo. E eu falava: mas a Bíblia diz isso, isso, isso. Eu contrariava eles na Bíblia. Não, mas como conhecer? Pega aí. Irmãos, quando a pessoa ama Jesus, de verdade, irmãos, ela passa a viver a palavra. E aonde você andar, você vai ver bom testemunho. E quando a gente vê, e vai vindo disfarce, vai vindo máscaras, ao longo do tempo elas vão caindo. A mentira não se perpetua. Ela não tem força por si própria. A mentira, todavia, ela é desmascarada um dia. Um dia a verdade chega. E alguém vai dizer: durante tantos anos, quantas pessoas nós vimos cair? Deus é o culpado? Não. Quantos aqui já se decepcionou com a igreja? Com pessoas? Se buscar na Bíblia, tiver conhecimento, você vai entender quando está fora dos padrões de Jesus. Você vai entender. Irmãos, guarde a palavra do Senhor, porque é aqui, que o diabo tem derrubado a muitos. Pastor, não é assim. Eu sei que muitos vão dizer, às vezes eu falo algumas coisas, pastor Luiz, contraria muita gente. Não, não é assim. Não foi assim em Mateus 4 que ele tentou Jesus? Se o diabo, para ter comunicação com Cristo, precisou citar a palavra, você não precisa? Você não precisa conhecer? Precisa. Você precisa conhecer a Bíblia. Eu vi um vídeo rápido esses dias, umas pessoas fazendo pergunta, eu achei até interessante. Como que as pessoas estão na igreja e não lê a Bíblia. Se não lê a Bíblia, acredita no que os outros falam. Mas tudo que falam é verdade? Tudo que é pregado é verdade? Sim ou não? Se tudo fosse verdade, não teria falsos mestres. A Bíblia já alertou. O povo de Deus padece
sofre por falta de conhecimento. Se alegre em ter oportunidade de ler. Muitos países onde irmãos cristãos estão agora não pode ler mais. São mortos por ter a Bíblia. E tem muita gente morrendo com a Bíblia parada na sua casa. Como uma moça, eu perguntei essa semana, ela foi pedir uma oração em casa, eu falei, lê a Bíblia? Ela falou, fica aberta em casa, no Salmo 91, não, aleatório, todo dia eu viro, que é para não sujar a página da Bíblia. Está aberta aleatória. Bíblia não é amuleto, irmãos. Não é amuleto. Guardai a palavra, escrevei a palavra na tábua. Eu venho de criança de igreja. Eu aprendia que Bíblia era aqui. É assim. Jesus me ensinou que a Bíblia anda aqui dentro. Tira um tempo. Conheça mais de Jesus. Conheça. E você vai ver como que os problemas têm saída. Jesus dá toda a saída aqui, ó. O maior exemplo está aqui. Será um cristão mais forte. Vai ter mais afinidade com Deus. Vai ter mais vontade de adorar o Senhor. Vai ter mais vontade de orar. Irmãos, a vida muda com o conhecimento. Sim, a vida muda. O pastor fez uma citação, tem igrejas que não querem pessoas que estudou. E tem igreja que não aceita pregar aquele que não estudou. Entendeu? Tem igrejas que precisam de motivação. Agora tem igrejas que são motivadas pelo Espírito Santo. Então o que esses irmãos buscam? Almas. O que eles esperam? O mover de Deus, a ação do Espírito Santo. Para nós que pregamos, é uma alegria, irmão, ver Jesus tirar demônio dos outros. Vocês se alegram ainda? Ai, eu me alegro, irmãos. Todo culto de libertação eu fico imaginando quantos que Jesus vai libertar. E o pior demônio que tem é aquele que não manifesta. Aí sabe como que ele sai? Através do que o pastor pregou. Eita Deus. Igreja, pega o que foi pregado. Anda no caminho. Eu louvo a Deus pela palavra, porque a palavra orienta. A palavra é a bússola aqui na terra, irmãos. Pode estar tempestade, o problema que for, se você for guiado pela palavra, você encontra a saída. Mas a Bíblia que o Senhor deixou, a palavra é tão perfeita e é capaz de nos levar a um caminho de perfeição. Então guarde isso. Guarde. Eu creio. Quando a palavra vem para conserto, é porque tem gente que está desconcertada. Está aqui. Se eu falasse que ia ganhar alguma coisa, eles falavam mais alto. Você sabe o que é falar no plural? O que é falar no plural? Para todos, sem acepção. Vocês podem repetir comigo? Sim ou não? Sim. Diga assim: hoje ouvi a palavra e vou praticar para que esse pecado seja perdoado e esquecido. E no próximo culto eu vou estar vivo espiritualmente. Por que isso? Muita gente está morrendo porque não quer admitir. Quando a palavra vem, é a verdade sendo dita. É necessário mudar. Quantos aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Se não tiver uma vida enquadrada, irmãos, se não desviar de tudo que foi dito aqui, se não sair de tudo pecado, vai ser cheio, pastor? Vai ser cheio, pastor?
Não dá. Mas louvado seja Deus que a palavra nos alertou. Eu já errei muito na minha vida. E agradeço a Deus pela misericórdia dele sobre a minha casa. Muitos da igreja viu a guerra que eu passei com a minha própria família, com filhos. E hoje ver a minha família de pé. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu não deixei o orgulho tomar conta do meu coração. Então não deixe que o orgulho venha impedir você de viver as maravilhas que Deus tem preparado. Amém? Quantos nesta noite vai orar conosco? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Estamos dentro do horário do culto. Nosso culto ele se encerra agora. Nós iremos começar a oração pela libertação e pela cura. Louvado seja Deus. Eu gosto de ouvir o pastor Luiz Ricardo pregando. Ele já é conhecido dessa igreja, já tem anos. E ele sempre tem oportunidade. É que às vezes demora porque ele fica falando não pra gente, né, pastor? Não é? Ah, não posso, não dá. Não diz isso não, irmãos. Eu lembro. Irmãos, alguém nessa noite se afastou dos caminhos de Jesus e ouviu a palavra que foi pregada e gostaria de voltar para Jesus? Eu te convido a vir aqui à frente. Alguém que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a vir aqui à frente. Alguém para se unir com esse ministério? O silêncio diz que não. Alguém para orar conosco esta noite? Aleluia. Irmãos, creia, a oração tem muito poder. Muito poder. Os obreiros fiquem atentos. Vamos orar ao Senhor. Essa noite o pastor Luiz Ricardo vai orar conosco. Aleluia. Diga assim: pastor, só vai embora quando o culto acabar. E vai demorar, pastor. Pode orar. Eita glória. Glória a Deus. Irmãos, neste momento você fique ligado, abre o teu coração. E eu creio, irmãos, no poder da oração dessa igreja, dos obreiros, porque quem faz a obra não são os pastores, mas aquele que está em nós. Ele é poderoso para curar e libertar. Feche os seus olhos em nome de Jesus agora. Vamos entrar na presença de Deus agora em batalha, em guerra. Igreja orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo estamos reunidos para agora, Senhor, entrar em um combate, em uma guerra, Senhor, contra o mal, Senhor, contra o pecado, contra a mentira, contra tudo aquilo que não presta, Senhor, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus Cristo, nós já pedimos fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus sobre essa igreja, fogo que queima pecado, fogo que purifica, fogo que queima doença, fogo que queima enfermidade, fogo que queima agora essa pessoa, fogo que queima a justiça. Agora começa pela cabeça, começa o fogo de Deus pela cabeça dessa pessoa, e começa agora a descer, queima agora, queima tudo que está no estômago dessa pessoa em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, nome sobre todo nome, do alto da cabeça agora, desce pelas pernas, desce pelo pé, até a unha do pé agora, queima, saia da coluna, essa dor que está alojada, essa enfermidade que está no sangue, que está nos ossos, essa pessoa, essa diabetes, esse nódulo, esse caroço, em nome de Jesus Cristo. Na encruzilhada, obra a porta da cachoeira, no terreiro, vai sair agora, em nome do Senhor Jesus. É desfeito, é destruído, é cancelado agora a falência do inferno, a derrota do gigante, cai por terra agora todo mal, cai por terra agora todo demônio, toda influência, toda opressão
maligna vai saindo, é uma ordem. Estamos mandando, exigindo, determinando: vai embora dessa casa, vai embora desse casamento, sai do relacionamento dela, sai agora da vida dela, pega, sai você, demônio, tranca rua, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Vai para a retirada, vai sair agora toda a pombagira, demônio que foi mandado através de uma oferenda, através de uma comida que está no estômago dessa pessoa, que sente dores, o médico não consegue descobrir, é causa espiritual. Essa maldição, repreendemos a uma ordem, acabou hoje, acabou agora, sai daí agora, sai daí agora, sai dessa vida, sai do marido, sai do filho, sai agora, toda praga, obra de bruxaria, magia negra, feitiço, em nome de Jesus, sai, macumbaria destruída agora, em nome de Jesus Cristo. Haja libertação, haja cura, haja milagre. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Aí repreendemos, Senhor, todos os demônios, toda obra malvada, todo trabalho levantado, Senhor, nas encruzilhadas, nas rodas da cachoeira, Senhor, água virgem, a Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, vai destruindo agora, Senhor, todo projeto de Satanás, vai destruindo agora, Deus Santo, toda obra do maligno, todo o poder das trevas agora, Senhor, toda obra, Senhor, que foi montada na casa, Senhor, no meio da família, no meio do casamento, todo impedimento espiritual, Senhor, meu Deus, vai repreendendo agora, espírito imundo que está alojado naquela casa, está escondido naquele cemitério, está no meio dessa contenda, em nome de Jesus, Senhor, vai libertando agora, vai quebrando agora todos os cárceres infernais, Senhor, todas as obras foram levantadas, Senhor, meu Deus, com nomes, coloca roupa, em nome de Jesus, então vai destruindo agora, sai da casa, sai do meio do casamento, sai do meio dos filhos, espírito das drogas, espírito de vício, espírito de prostituição, em nome de Jesus, vai sair agora, vai ser arrependido agora toda obra maligna, em nome de Jesus, Espírito Santo, põe tuas mãos santas, Senhor, sobre a vida dele e a vida dela, enfermidade, mioma, câncer, em nome de Jesus, vai desaparecendo agora, toda obra que foi levantada naquele cemitério, levada para lá de Chicaveira, para colocar enfermidade no pâncreas, em todos os órgãos, a poder do nome de Jesus, queima aí, Jesus, repreende, Senhor, espírito de depressão que foi montado, a poder do nome de Jesus, para libertar agora, sai dessa vida, deixa agora em nome de Jesus essa casa, Iramaia, Surianda, Arabacandaraia, Séria, Orianda, Aramaia, Surianda, aleluia, a poder no nome de Jesus para te repreender, espírito imundo, obra que foi levada naquela encruzilhada de bairro, em nome de Jesus, para oprimir toda a família, mas nesta noite, em nome de Jesus, o projeto de Satanás ele é quebrado, as obras malignas são lançadas por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus, vai operando, o Senhor vai libertando agora, aonde houver correntes infernais, aonde houver amarração, Senhor, aonde houver seu trabalho feito na clara de sisal, na vela, aonde houver, Senhor, meu Deus, trabalho feito ali, Senhor, sobre o que dá, seu sangue aspergido, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, amado, que maia sépia, sai daí, espírito imundo, ele canta sobre, sai daí, espírito imundo, espírito maligno que está na bruxaria, está naquela obra de feitiçaria ali, aonde colocaram a foto, aspergiram sangue, aonde colocaram ali fios de cabelo, a poder no nome de Jesus para te repreender agora, toda obra que foi enviada na vida deste homem, desta mulher, a poder no nome de Jesus para te repreender agora, Ramaia Sépia, num dia de quinta-feira, 3 horas da tarde, Ramaia Sépia, foi o dia e o horário que o trabalho foi feito,
Ele, aleluia, oh glória, raia, sede, aleluia. Mas o Senhor nessa noite joga por terra Satanás, o trabalho que os seus adeptos fizeram para amarrar a vida dessa pessoa, para deixar enferma. Há poder no nome de Jesus. Espírito imundo que já chegou, está ali na porta da igreja, há poder no nome de Jesus para te repreender essa noite, há poder no nome de Jesus para te lançar por terra. E que nasço, aleluia, louvado seja Deus, oh glória. Em nome de Jesus vai sendo repreendido toda a hoste espiritual da maldade. Em nome de Jesus, todos aqueles que tiveram seu nome levado em trabalho de bruxaria, amaldiçoado, nessa noite, em nome de Jesus, o trabalho ele é quebrado. Remaia, sede, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Ramaia, sou, aleluia. Continua orando, igreja, continua orando. Ora um pouco, ele passa para mim. Ema Jesus. Manda fogo, Jeová, fogo santo, Jesus, fogo que queima o pecado, fogo que limpa os corações, manda fogo, Jeová, queima Jesus, visita, Senhor, esse coração aflito, visita, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Senhor, vai queimando, vai limpando toda a impureza, toda feitiçaria, tudo que foi feito. Oh Senhor, te peço, envia o teu anjo para quebrar, Senhor, toda hóstia espiritual da maldade, tudo aquilo, Jesus querido, que Satanás está atrapalhando este lar, esta casa. Oh Senhor, te peço, queima Jesus, passa a espada, Jeová, manda fogo dos altos céus, fogo que cura, fogo, Jesus amado, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo. Olha aí, Senhor, olha aí, Jesus querido, ouve, Papai amado, a petição da tua igreja e do teu povo, meu Deus. Oh Jesus querido, Deus de maravilha e glória, Papai amado, vai quebrando toda feitiçaria, toda hóstia espiritual da maldade, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Manda fogo nos altos céus, manda fogo, Jeová. Queima Jesus, todo laço de Satanás, cai por terra em nome de Jesus Cristo, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Diga assim: eu vim para receber meu livramento e vou receber em nome de Jesus. Aleluia. Tem 3 pessoas aqui. Eita, glória. Eu vou chamar vocês e vocês vêm à frente do altar. Amém? Aleluia. Todos estendam as mãos. Estendam as mãos. Senhor Jesus, eis aí, Senhor, as tuas almas, teu povo, amados do Senhor, aonde o diabo, Senhor, não vai prevalecer, aonde a feitiçaria, o projeto do maligno não vai prevalecer, porque o Senhor é especialista, Jesus, em desfazer a obra do diabo, em dar o grande livramento, Senhor. Aleluia. Oh glória. Aquela jovem de roupa rosa, você jovem, isso, vem aqui, não se envergonhe. Louvado seja. Aleluia. Eita glória. Pode ficar aqui na frente. Cadê as obreiras? A minha irmã de vestido azul florido, vem aqui. Isso, que manda a sede. Aleluia. Louvado seja Deus. A minha irmã lá atrás, com vestido florido também, vem aqui. Aleluia. Oh glória. Pode olhar para cá. Pode olhar aqui. Como você chama? Como? Eloá.
Nome diferente, né, irmãos? Aleluia. Quantos anos você tem, Eloá? 12 anos. Tá velha, hein? Olha, 12 anos já, hein? Gente. Você já é um adolescente? Graças a Jesus. Aleluia. Quando diz assim, eu sou, aí você pode ter certeza que começa a trabalho. Ela não é? Quem foi assim, irmãos? Tanto que vira adolescente já acha que é adulto. E Jesus tem algo lindo para você. Abre as mãos. Tem mais aqui. Você já viu em alguma filmagem, em alguma coisa, quando se planta flores e você vê um campo cheio de flores? Alguém já viu isso? Quem viaja e passa por lugares onde tem muitas flores, você vê as flores. E eu via você caminhando, rindo, muito alegre. O Senhor mostrava você muito alegre andando num campo de flores. E eu achei muito bonito a visão. Mas o Senhor disse para mim que o diabo fez algo, e o projeto do diabo é para destruir a alegria do teu coração. E o espírito que foi enviado para lutar na tua vida é um espírito que trabalha na área da depressão. Ele angustia desde criança, e o sofrimento fica no coração, e há um vazio dentro da alma. E muitas das vezes a pessoa ela não sabe de onde vem, ela não sabe o que está acontecendo. Existem pessoas que se calam. Aleluia. Mas Deus, ninguém pode calar a voz dele. Ele conhece cada um de nós. Sabe, tem muita gente que não pede mais a Jesus o livramento. 12 anos. Você vai começar uma vida do jeito que Deus quer, não do jeito que o diabo fez projeto. Nessa noite, quando a igreja orar, mas o Senhor que fala nessa igreja é fiel. É Deus de livramento. É Deus que ainda impede o diabo de completar a obra dele. É Deus que entra na casa, visita quando ninguém está vendo. É o mesmo que aonde passa opera milagre, porque existe um povo que está clamando, está pedindo. Aleluia. Senhor meu Deus e Pai, que todo projeto do diabo contra a alma desta jovem, Senhor, já está repreendido em nome de Jesus. Senhor, ao voltar para casa, Senhor, Espírito Santo, ela volta livre para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, toda aflição, Senhor, toda angústia na alma, Pai, aonde o diabo tentou, Senhor meu Pai, hoje é lançado por terra e desfeito. Satanás, toda a tua obra, teu projeto contra a vida desta jovem já está sendo quebrado agora, desfeito em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa o coração, deixa o profundo da alma, todas as áreas que tentaram, que seja desfeito toda obra maligna, em nome de Jesus. Recebe, filha, o teu livramento. Aleluia. É isso. Põe a mão aí, põe a mão aí. Pastor Adriano costuma dizer assim, quando alguém fala, você está enfermo, eu falo, não tem isso daí não, tem não. Aleluia. Mas enquanto toda a igreja estava orando, eu vi a irmã ali no canto, e bem desse lado, aleluia, eu via a irmã desse jeito, com a mão assim, aleluia, por causa de uma enfermidade. Aleluia. É desse jeito, irmã? É aí mesmo? Desse lado mesmo? É? Que hora que a senhora me contou? Contou não? Mas Jesus vê. O Espírito Santo vê. E o Senhor Deus fala para ela que foi obra de magia, para tentar parar de buscar, para ter dias de falar, eu vou para a igreja, e a dor chegar e falar assim, eu não vou não, eu não estou bem. Ela é maia, séria.
aleluia. Mas eu vejo, eu ouço a senhora orando, e na sua oração a senhora pediu para Jesus tirar este mal, esta enfermidade, aleluia, para que não fosse impedimento de buscar ao Senhor, aleluia. A Bíblia nos ensina que muitas coisas não recebemos porque pedimos mal, mas tudo que é para a glória de Deus, Deus tem prazer em te dar, Deus tem prazer em tirar os impedimentos, aleluia, glória, louvado seja Deus. Vem aqui, irmão, aleluia, oh glória. Pastor Luiz Ricardo vai orar, eu tenho fé, aleluia, porque eu ia orar, o Senhor disse, não, você não, Ele, e o Senhor vai te dar o livramento. A igreja estende a mão para cá, nós vamos orar junto com o pastor. Pode orar, pastor. Aleluia. Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara. Agora em nome do Senhor, mulher está livre desta enfermidade. A palavra de Deus diz, não, nós somos enfermos por ela. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, é proibido de voltar. Seja curada. Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia. Aleluia. Abre a mão, irmão. Encruzilhada de bairro. Aleluia. Ponto de comércio, diz o Senhor. Remaias. É onde o teu nome foi levado. Remaias. Aleluia. Oh, glória a Deus. Gritaram o nome, xingaram e disseram, ela não vai. Calamaia, séria. Mas espírito imundo, tu não tem autoridade nem poder para impedir aquilo que Jesus já começou. A Bíblia diz que Ele começa a boa obra e Ele é fiel para terminar. Aleluia, glória a Deus. Ei, canaraçô, eramaia, sebe, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vejo quando um espírito guarda o trabalho e vem um Exu, e ele está vindo ali para aquele trabalho. Ele veio para fortalecer, ele veio para ajudar, para guardar. Aleluia. Eles dizem assim, ela é nossa, ela é maia, sébia. Mas a palavra diz em Ezequiel que todas as almas pertencem a Deus, e o diabo não tem. Ele não tem autoridade contra aquilo que o Senhor diz que é dele. Aleluia. É assim ou não é, igreja? Nós somos de Jesus, aleluia. E para tocar na gente tem que falar com Ele, aleluia. E esse é o problema que o inferno tem, irmão, porque ele envia socorro, ele envia livramento, aleluia. Costa, vem aqui, vem mais para frente aqui, traz ela aqui, aleluia. A igreja estende a mão aí, estende a mão, aleluia. Eita Deus fiel e maravilhoso. Na porta da igreja tem um espírito de pé olhando aqui para dentro. Ele está ali, ele está olhando aqui para dentro, aleluia. Mas aqui ele não tem poder não, aqui não tem autoridade não, porque aqui quem manda é Jesus, a autoridade aqui é de Jesus, a última palavra aqui é de Jesus, aleluia. Quem está no altar é de Jesus, a igreja é de Jesus, aleluia. E o projeto do diabo não vai ser concluído, aleluia. 3 dias para a senhora ficar enferma, araia, camara, séria. Espírito maligno que trabalha lá naquela encruzilhada, que foi mandado para deixar essa mulher enferma, a poder no nome de Jesus. Estão tentando contra a vida dela, mas o Senhor te repreende, espírito imundo, nesta noite. O Senhor repreende toda a tua obra maligna, toda a tua força, tudo que você colocou, remaia, sebe, aleluia.
Aqui na nuca dela, abaixo da nuca, no pescoço, tem um negócio aí que não pertence a essa mulher. Tem um negócio preto aí pendurado aí, ó. Tá pendurado aí, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó, pastor. Olha lá, tá pendurado aí, mas não é dela não. É tu, né? Maia, sete, aleluia. Tu implantou aí, mas tu não vai ficar não. Vai não, porque a palavra de Jesus é poderosa. Remaia, sépia. Porque a obra não é do homem, é de Jesus. A revelação não é do homem, é do Espírito Santo. E que ele maia, sou, aleluia. O nome dela vai sair daquela encruzilhada, Espírito imundo. Que essa é a vontade de Jesus. Aleluia. Estende a mão aí, igreja. Estende a mão. A igreja diz assim: queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Continua, igreja, mais forte. Aleluia. Enquanto a igreja diz: queima ele. Aleluia. Lá na encruzilhada tem anjos chegando lá. Enquanto a igreja diz: queima ele. Aleluia. É para a igreja saber que uma guerra está acontecendo nas áreas espirituais. Enquanto a igreja diz: queima ele. Aleluia. São 3 demônios se levantando naquele lugar, mas se levantando para cair, porque já entenderam que está radiando energia, que está chegando fogo neles, e eles estão querendo saber quem é o povo que está incomodando. Esse é o povo de Jesus, é o povo que vai morar no céu, que quando abre a boca na autoridade de Jesus Cristo, tem poder para repreender o inferno, as obras do diabo. Aleluia. Queima ele, Jesus. Queima ele, grita aí, queima ele, Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando todos os demônios que levantou lá naquela encruzilhada. Os 3 que estão lá. Anaraquenaia sépia. Pula para fora. Ramaia sépia. Desmonta daí. E os 3 que estão escondidos lá, pula para fora. É uma ordem em nome de Jesus. Pula para fora. Tu que chegou na porta, Ramaia sépia. Orianta, Ramaia sou. A poder no nome de Jesus. Se diminuirei. Dentro da casa dela, dentro daquele quarto. Sai de lá, Espírito. Agora. Sai de lá. Não adianta correr para lugar nenhum. Há poder no nome de Jesus. Sai de dentro da casa dela agora. Agora. Sai de lá. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, Espírito. Sai de lá agora. Que naramaia sore que mandará sede. Oriandara que mantorenia sede. Em nome de Jesus. Os 3, se tiver mais, aonde tiver, pode vir para cá agora. É uma ordem. Que mandou ramandaço. Aleluia. Remaia sede. Se mandou request e mandou o que estava nas costas, está na cabeça dela agora. Ele anda no corpo. Ele maia, daia, ramanda, do alto da cabeça, a planta dos pés. Espírito Santo de Deus, seja tua mão agora, Senhor. Queima eles, Espírito Santo. Esse trabalho fizeram bem calçado, mas não dá para esconder não. O nome dela sai de dentro do cemitério. Dentro daquele cemitério. Tira o nome dela de lá, Senhor Jesus. Liberta, Senhor. Espírito imundo que está lá guardando o nome dela. A poder no nome de Jesus ser repreendido agora. Pega tudo que é teu. Que maia sé. Olha para mim. Olha nos meus olhos. Tudo que está lutando com ela. Pega o que é de vocês agora. Na casa. Na encruzilhada, no cemitério.
tudo que vocês colocaram. Que nadaris emane uramaya se. Aleluia. Naquele guidar tem uma foto. Semaya se. Tem cabelo dela lá. Maradecaia se. Aleluia. Tem sangue aspergido no guidar. Decaia se. Aleluia. E tem um objeto dela lá também. Tem apenas um brinco dela dentro do guidar. Eremaia sebe. Quemaçou. Aleluia. O cabelo está lá para o trabalho ser fecundo na mente. O brinco está lá porque foi por onde entraram que conseguiram pegar. A foto está lá. Se mandará sebe. Aleluia, glória a Deus. Remaia sebe, que é para destruir com a imagem dela. E mantorecaia sebe. Põe a mão nas costas aí, obreiro. Em nome de Jesus. Desaloja daí, demônio. Solta do corpo físico dessa mulher agora. Em nome de Jesus. Solte da vida dela. Tudo que foi feito naquela encruzilhada. A igreja diz assim: toda bruxaria que foi feita contra ela, em nome de Jesus, seja desfeito. Toda obra satânica, em nome de Jesus, seja desfeito. E toda luta, todo espírito imundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Olha para mim, abre os olhos. Persevera. Recebe teu livramento. Diz assim: tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Quem crê nisso? Acabou não. Aleluia. Eita, Deus é fiel. Jesus guarda. Jesus dá livramento. Aleluia. Você jovem, camisa preta, levanta a mão aí. Isso. Deus tem obra na tua vida, filho. E mandar o ar. Aleluia. Não corra. Deus tem obra na tua vida. Às vezes as pessoas olham do lado e muitos não entendem. Deus escolhe quem Ele quer. O jeito não importa. Status, situações financeiras, não importa. Deus tem obra. Eu vejo você caído numa guia de sarjeta. Muito ruim, muito alcoolizado. Caído. Emara, sério. Nessa noite o Senhor diz: tem livramento. Tem livramento. Tem jeito. Guarda isso, tem jeito. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Isso. Aleluia. O Senhor, Ele diz assim para ti: Jesus é o caminho. É o único caminho. O único caminho. Ande pelo caminho de Jesus. Preste atenção. O inimigo tem um projeto. E o projeto do inimigo é te pôr atrás das grades, para tu ser preso. Tem um caminho, o caminho é Jesus. Escolha o caminho certo para você andar. O inimigo quer ver você na sarjeta, caído. Alguém passando, olhando e dizendo: mais um. Mas Jesus quer te ver de pé no caminho. Ande pelo caminho. O Senhor dá um livramento. A obra do diabo, ela é desfeita. Mas guarda o que você está ouvindo. O caminho é Cristo. Se não andar pelo caminho, cuidado. Você vai estar dentro de uma igreja, servindo a Jesus. Seja fiel a Ele.
Amém? Glória a Deus. Então não, pastor, fica de pé. Diga assim, irmão. Pastor, eu falei. Demora. Ora pela revelação. É. Glória a Deus. Queridos, feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amado amigo Espírito Santo, tu tem liberdade para operar em lugar através dos dons espirituais. Ó Deus, manifestando a tua glória. Ó Deus, manifestando o teu poder, a tua grandeza. Pai, cremos que ainda irá acontecer coisas lindas, extraordinária e sobrenatural que o Senhor tem reservado para esta casa de oração. Espírito Santo, desvenda os mistérios do céu sobre essa igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja diz amém. Diga graças a Deus. Olhando o nosso horário, louvado seja Deus. Deus abençoe cada um dos membros. Tenham fé, não desista, não tenha como um culto de libertação. Todo dia que oramos é uma libertação para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso projeto. Peça a Deus. Todo dia minha oração é a mesma. Jesus, eu vou deitar em outra dia, me livra dos demônios que vem perturbar na madrugada. Aumenta os anjos, me dá o livramento. Me permita descansar em paz. Só o Senhor para fazer isso. Tudo que vem contra a minha alma na madrugada, eu estou disperso, mas o Senhor não. Me guarda. Irmão, a maioria dos meus sonhos é expulsando demônios. É pregando. Ore antes de dormir. Ore antes de sair de casa. Ore para comer. E quando vim para o culto, ore também. Ora para lá, porque eu já vi que ele já põe na arma. Então 6 horas. Tem muitos obreiros aqui que sabem disso. Desse jeito. Vai do lado, manifeste. Bem vocês. Mas o obreiro está aí, os obreiros também, que o obreiro também apanha. E se o pastor não estiver cantando na oração também? Então, tenha vida em. Recebi uma revelação. Já estou cheio. Negativo. Vai. Dobra a oração agora. Vou contar um negócio que muita gente não sabe aqui. Deus me deu um dom. O diabo viu. O diabo ouviu. Sabe o que ele vai fazer? De tudo você não usar. A primeira coisa, você não recebeu não. Não vai acontecer nada não. Aí você se desmotiva. Aí quando tu morrer, chega lá e você vai dar conta. É desse jeito. Eu recebi do Senhor, eu pregava no espelho, está caindo, está saindo, apontava dentro do espelho. Tinha ninguém na minha frente, só eu. Anos depois não tinha acontecido. Guarda isso. Eu guardo aquilo que faço então. Seja grato a Deus. Essa oração é a última oração. Irmão, preste atenção. Quando você orar agora, abre as suas mãos e peça ao Senhor. Peça ao Senhor a cura para a tua vida. Não estou falando de cura física, mas se tiver, peça também. Mas uma cura espiritual. Que cura é essa? Para que o Senhor venha trabalhar de maneira que você venha sair daqui livre de tudo que acontece. Tem muitas coisas que estão no espírito que aflige, que entristece, que bate. Lutas que vêm para te paralisar, para você não buscar a Deus, para você não orar, para você não ler a Bíblia. Você precisa de tratamento, precisa de cura, precisa de libertação dessa área.
nós servimos a Deus, nós devemos ter o prazer de olhar para a Bíblia e sentir a vontade, a mesma vontade que temos de comer, de se alimentar, a mesma vontade de ler. E ler e se alegrar. Precisamos. E se não pedimos, o inimigo está lutando. Isso é com todos. Amém? Amém. Amém? Amém. Se falar que é uma casa, o amém sai forte, né? Sai até um glória assim, né? Vocês estão cuidado. Abra as mãos. Abra as suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, sou grato, Pai querido, Pai amado, por todos que aqui estão presentes, cada irmão, irmã, todos aqueles, Pai, que trabalham na Tua obra, que visitam, aqueles que oram conosco. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço o livramento, a cura sobre o corpo, alma e espírito, que o Senhor venha nesse momento, Senhor, livrar, Senhor, de todas as armadilhas de Satanás. Senhor, angústia, tristezas, mágoas, opressões, em nome de Jesus, o Senhor vai tirando agora, vai libertando, Pai, quebrando todos os cárceres infernais, Senhor, que ao voltar para casa, volte, Senhor, em nome de Jesus, alegre, Senhor, com a alma livre, Senhor, com a alma curada, Senhor, meu Pai, fortalecidos, ó Pai, pela palavra e pela tua oração, Espírito Santo de Deus, que ora conosco, dai o grande livramento e ajuda cada um de nós, Senhor, ajuda cada família que aqui está, abençoa cada um, Senhor, de maneira gloriosa, de maneira, Senhor, meu Pai, que venha o Senhor falar, dar testemunhos para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, e acredito fielmente, Senhor, que muitos aqui, Senhor, já tomam posse, Senhor, da vitória, do livramento e da cura, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor.